Muito bem, são 8 horas e 39 minutos, 8h39. Vamos conversar mais uma vez com o doutor Igor Pressinotti, que vai conversar com a gente hoje. Ele está vivendo essa questão dessas doenças tropicais, né? E, bom, primeiro tem toda aquela questão das causas, né? E das consequências, né? E o que elas trazem para a vida do ser humano, do dia a dia nosso, né? E a gente vai falar sobre esse surto está acontecendo nesse momento, né, sobre chikungunya, dengue, né, a gente está vivenciando um período extremamente complicado, inclusive dados da OMS mostram que o Brasil hoje tem mais de 80% dos casos de dengue do mundo, extremamente preocupante, não, doutor? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, vamos bater um papo sobre saúde aqui, vamos lá. Bom dia, Serginho, bom dia, ouvintes. Estamos aí com mais uma conversa semanal. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Seja bem-vindo, meu então, caro. Vamos lá, a dengue, né? A dengue é uma doença muito própria de nós brasileiros, porque a gente vive num local assim muito favorável para sua transmissão, né? A dengue ela é uma doença infecciosa transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e esse mosquito Aedes aegypti ele foi evoluindo com o tempo, né? Então antigamente a gente tinha que combater grandes quantidades de água parada e limpa, né? Hoje ele sobrevive com pequenas quantidades de água e não precisa ser limpo, né? Então assim, uma água numa tampinha de garrafa é suficiente para ser um criadouro do mosquito transmissor. Então, imagina, se a água numa tampinha de garrafa é suficiente, então imagina a calha da sua casa, o caco de ladrilho ou de caco de teto, de lajota de teto que está no terreno baldio, eventualmente aquela água que fica parada naquele cano de esgoto que sabe aquele cano que sai a água debaixo da calçada assim para a rua, que você calhas, a calha. Então, ou seja, hoje em dia o Xaxim, coitado, que o povo fica bravo em casa, exato, já deixou de ser o vilão, né? Aquele Xaxim do vaso da avó lá, que o povo da vigilância, aquilo ali não é o menor dos problemas. O pessoal criou o hábito de furar, inclusive. Sim, né? Então a gente faz a nossa parte, mas o mosquito conseguiu evoluir e está passando a perna em nós. Então, como a gente tem a temperatura, o clima tropical, então é favorável para o que está acontecendo, que é esse surto de dengue. Não pode chover que 3 dias depois o negócio explode. E olha que interessante, por que o negócio explode? O mosquito está tão evoluído que ele não precisa picar um cara doente para ficar contaminado e picar os outros. Uma mãe de um mosquito, uma mosquitinha doente, doente que eu digo é contaminada pelo vírus da dengue, na hora que ela bota os ovos, os seus ovos já nasce contaminado. Então o mosquito já nasce do ovinho, né, da larva, do ovo, larva, mosquito, já nasce com o vírus da dengue presente nele. Então, ou seja, sempre é uma explosão. Choveu, já saiu um monte de mosquitos contaminados. Né? Evoluiu muito rapidamente, né? Eles vão evoluindo à medida que a gente vai tentando matar, né? Darwin, questão de sobrevivência, né? Darwin, os mais aptos sobrevivem, né? E como elas são transmitidas via de regra? Então, eles são transmitidas pela fêmea do mosquito. É interessante que você notar isso, que ele não é um pernilongo comum, ele é o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, né? Aquele que tem aqueles fiozinhos brancos. E eles têm uns hábitos específicos. Ele pica durante o dia, ele não pica de noite. Então esse negócio que a avó faz, fecha a janela para não entrar pernilongo. À noite só entra aquele que vai ficar zunindo no teu ouvido. À noite só entra aquele que é chato, que causa dengue, já entrou e já picou. Então o cuidado do dengue do mosquito tem que ser durante o dia, porque ele é um mosquito de hábitos diurnos. Então assim, usar tela na janela, matar esses mosquitos, evitar o criador, mas pensar nos criadores não óbvios, né? Que é o que eu falei, o Xaxim já é muito óbvio, ele já nem mais quer ir lá, ele quer ir. Então você procurar realmente pequenas quantidades de água parada na sua casa. Então essa é a transmissão, é a picada do mosquito, tá? E ele não transmite só o dengue, né? Que é o que está acontecendo com a gente. Ele transmite o chikungunya e o zika também. E vamos falar um pouquinho a respeito, você estava falando do zika, né? Como é que está a circulação também nesse momento? Porque a gente sabe que chikungunya e são vários casos relatados, a dengue também, e com relação ao zika? Então, o zika ele não parou, né? Então assim, a gente tem a transmissão muito grande de dengue,
Estamos observando a circulação do chikungunya, né? Depois a gente fala das diferenças aí para ver como é que a gente pode diferenciar um do outro, por que um é mais grave que o outro. E ainda existem relatos do Zika circulando, tá? Então a nossa região sudeste, do estado de São Paulo, estado de Espírito Santo, eles são estados que ainda circulam bastante o Zika. Eu não sei se circula nos outros locais e não é identificado ou que realmente ele gostou da nossa região, mas temos sim casos de Zika ainda circulando no nosso estado. E aí vem a questão, né? Quais são os sintomas, por exemplo, da dengue, da Zika e do chikungunya? Os três são muito semelhantes, né? Ele é uma síndrome febril, os três vão causar febre, eles vão causar dor no corpo, tá? Todo mundo que já pegou dengue já sabe, é uma dor no corpo horrorosa, né? Uma dor atrás do olho, o mal-estar e eventualmente um vermelhidão no corpo, que a gente chama de rash cutâneo. Isso os três acontecem. Como é que eu diferencio os outros, o Zika, o chikungunya do dengue? No chikungunya, a dor é muito pior que a dor do dengue e é uma dor que dura muito mais tempo. Então, quanto tempo mais ou menos? O dengue, ele para em 7 dias. No máximo, às vezes a pessoa fica com um mal-estarzinho aí, uma dorzinha por 10 dias. O chikungunya, ele pode durar semanas e eu já tive paciente que eu acompanhei por conta de meses de dor. Ele pode causar, assim, uma dor crônica. E esse é o maior problema do chikungunya, que é essa dor de longo prazo que em alguns casos podem acontecer. Em algum órgão específico? Geralmente é articulações, ele se incha, a pessoa até confunde com artrite reumatoide, aquela mão inchada que fica algumas senhoras. Já o Zika, ele tem uma sintomatologia mais branda, né? Ele tem uma dor mais leve, é uma denguinha, vamos falar assim. Porém, ela pode ter complicações, principalmente em gestantes, porque daí, você lembra, há uns anos atrás a gente teve aí um surto de Zika, aí foi quando a gente descobriu que o Zika ele pode causar microcefalia, né, nos filhos de grávida. Aproveitando o que você está dizendo agora, doutor, qual das três é mais grave? Dá pra gente diferenciar e falar assim, essa daqui é mais grave realmente? Então, os três, eles têm suas consequências, mas o mais grave, o que mais pode matar, o potencial de matar, é o dengue. Então, o dengue é o que mata. Por isso que a gente vai tratar todo mundo como se fosse dengue. Porque na dúvida diagnóstica lá, vamos tratar o que mata. Então, esse é o mais grave. Tá? É o que a gente tem que se preocupar, que é o que todo ano no Brasil morre aí um número de pessoas por conta de dengue. O chikungunya, ele não vai te matar, mas ele pode causar um problema social muito grande, porque trabalhar com dor é horrível, né? Só quem já trabalhou não conseguiu um atestado, e às vezes o chikungunya ele pode deixar você com dor por muito tempo, né? Então, ou seja, você tem um problema aí de absenteísmo, um problema social, né, econômico muito grande com o surto de chikungunya. Você pode pegar um surto que com uma cidade inteira fica com chikungunya, igual a gente faz com dengue, você consegue fábricas aí paradas por falta de profissional. E o Zika, né, o problema do Zika não é a doença em si, mas sim a complicação que pode dar quando uma grávida pega, que é o risco de ter microcefalia. Nós tivemos, inclusive na nossa cidade, casos de microcefalia lá atrás, então essa é uma preocupação constante. A grávida hoje faz parte das orientações que o obstetra faz, né? Vacinar para gripe, tomar ácido fólico e usar protetor solar, porque Zika é um problema. Estou vendo aqui, ó, o Brasil ultrapassa 5 milhões de casos prováveis de dengue, somente casos de morte esse ano são 2.827 casos confirmados. Por isso que o dengue é o que a gente tem que se preocupar, porque é o que mata. E aí vem essa questão do diagnóstico, né? O quanto é importante diagnosticar rapidamente de forma correta. Então, hoje em dia a gente tem maneiras de diagnosticar de maneira muito fácil, né? Porque o exame do dengue hoje a gente consegue por teste rápido, fica pronto aí 40 minutos. É rapidinho. Então, se você chega na unidade de saúde, você consegue fazer o diagnóstico de dengue. Então, hoje, o diagnosticar dengue é fácil. Zika e chikungunya acaba sendo por exclusão. Então, a gente faz o teste de dengue. Deu positivo, confirmou dengue. Não deu positivo, aí provavelmente ou é Zika, se o exame foi pedido de maneira correta, óbvio, né? Porque tem as peculiaridades da solicitação do exame. Deu negativo, pode ser ou chikungunya
ou Zika. E aí a gente vai avaliar de acordo com a necessidade. Se for grávida, testamos por conta de questões que não é muito barato o preço. Se for grávida, a gente testa o Zika, né, para tirar aquela preocupação da mulher. Se não for, a gente considera um dos dois e trata como se fosse um dos dois. Tá, e o tratamento diferencia-se de um para o outro? Não, o negócio é o seguinte, o dengue, a obrigação nossa é hidratar o paciente de maneira muito, muito forte. Então, assim, você precisa hidratar, porque o que mata no dengue é a perda de líquido. O paciente meio que desidrata, os vasos sanguíneos ficam mais permeáveis, né? Começa a vazar líquido para outras partes. O líquido sai de dentro das artérias e veias e aí ele desidrata, ele pode entrar em choque e morrer. Então, o tratamento é hidratação. Essa hidratação que melhora a vida, que garante a vida do paciente com dengue, ele melhora também os sintomas nas outras duas. Então, por isso que nós tratamos como dengue, porque vai resolver o problema das três. Evita de morrer no dengue, né? Previne a mortalidade e ainda ajuda nos sintomas de três. E a gente trata os sintomáticos. A diferença é que o chikungunya, se depois que você viu que foi chikungunya, que passou de 10 dias, continuou com aquelas dores e tal, aí a gente pode usar outras medicações, anti-inflamatórios, corticoides e tal. E no Zika, também fazer aquele suporte à gestante, né? Uma avaliação pré-natal, porque não são todas as gestantes que pegaram Zika que vão ter problema com seu feto, mas por isso a gente precisa ter todo esse acompanhamento multiprofissional, né? Ultrassom morfológico e tal. Então varia dessa maneira. Todos a gente pensa como se fosse dengue, porque é o que mata, mas dando as peculiaridades para cada uma das outras doenças. Aí entra a questão seguinte, né, com relação ao seu tempo de experiência e falando principalmente a respeito dessa situação. Lá no comecinho, né, da nossa conversa sobre a evolução do mosquito, como é que a gente pode tratar? Quais seriam as principais estratégias agora, olhando para isso? Porque se ele está evoluindo, a gente também tem que evoluir. A gente também precisa evoluir. Exatamente. E a gente evoluiu. As estratégias a gente evoluiu. Por exemplo, hoje nós temos uma vacina para dengue. Tá? Depois a gente pode até falar disso numa próxima conversa. Seria vacina ótimo. do dengue, que é uma vacina nova, está entrando no nosso calendário vacinal gradualmente. Né? E ali mais focado para uma faixa etária. Né? Na realidade, a gente tem que falar disso, porque isso é mais uma questão logística, a faixa etária, porque para mim todo mundo tem que tomar. Né? Tipo assim, aquela faixa que a vacina foi estudada e que garante segurança tem que tomar, mas por uma questão logística de não ter para todos, a gente seleciona uma faixa etária prioritária. Mas depois a gente conversa sobre isso, que eu acho que é um assunto com uma conversa inteira. Mas na questão do dengue, então assim, a gente tem uma vacina, ou seja, isso já melhora 70% dos nossos problemas, porque o dengue ele é 70% dos casos, 80% dos casos. E também, principalmente para as grávidas, hoje nós temos os repelentes, que se a gente não consegue matar o mosquito, vamos conviver com ele da maneira possível. Então, use repelente. Use filtro solar, use repelente. Faça exercícios físicos. São orientações de todos os dias. Beba água, por favor, beba água. Use capacete. Cinto de segurança. Morrer vai ser uma eventualidade se você passar essas orientações. Mas é isso. Então, você usar o repelente, você vacinar para o dengue, ter esses cuidados com usar tela, evitar os criadouros, isso daí vai fazer a diferença tanto para você quanto para a sua comunidade, né? Porque são ações que geram benefício não só para o indivíduo, mas para a sociedade. Meu caro, obrigado mais uma vez pela sua visita aqui com a gente, para a gente trazer sempre essas informações e o quanto é importante que as pessoas ouçam e passem a utilizar isso no seu dia a dia, né? Você vai ver que com o tempo isso vai fazer uma diferença muito grande. Não adianta você ficar esperando só do poder público. Se você não fizer a sua partezinha, você pode ter certeza que não vai... Aliás, a evolução do mosquito foi muito rápida, se a gente parar para pensar, né? E daqui a pouco ele vai estar mudando de novo e aí, enfim... Né? A gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que o importante é isso. A gente ter consciência de que nós somos responsáveis pela nossa saúde, pela preservação. O governo ajuda, o governo entra na hora que a gente não conseguiu. Mas a nossa parte é importante. E
a informação é essencial, né? Se você tem informação, a gente consegue. Por favor, vou pedir para você que está nos ouvindo, visite a página no nosso no YouTube, doutor. No YouTube, Dr. Igor Pressinotti, nós temos aí todos os vídeos que nós discutimos aqui. Tá aumentando o número de inscritos, isso é bom. A gente também tem no Instagram, Dr. Igor Pressinotti, Facebook, tem outros assuntos além desse. Então, assim, estejam lá com a gente, se inscrevam, dão like, clínica compartilha. E se vocês precisarem de clínica, consultas aqui em Birigui, telefone 18 99 800 6220. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, doutor. Tchau, tchau. Vamos lá, são 8h55.